Olá, sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmera Arte. O meu convidado de hoje, mais que especial, é Rui do Carmo Povas, Rui Babalorixá, há 55 anos, fundador do Ilê Axé Ijexá. Rui é formado em letras, mestre em letras vernáculas, doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz, escritor com uma vasta obra. E hoje a gente vai bater um papo sobre sua biografia, sobre sua infância, para que você possa conhecer um pouco mais desse mestre nas universidades, mestre na espiritualidade e mestre também no quesito humanidade. Rui, gratidão pela sua presença, é um prazer enorme ter você aqui. Ter você aqui hoje enche meu coração de alegria. O que dizer diante de tanta generosidade, de tanta gentileza? Receba de mim o meu reconhecimento, penhor de gratidão, por sua generosidade, sua lembrança do meu nome. É a lembrança antiga, mas eu digo que tem o tempo da gente e tem o tempo certo, tem o tempo de Deus, né? Então as coisas acontecem quando... Há um tempo para tudo debaixo do céu. Eclesiastes, conhecedor da Bíblia também, viu? Acrescento. E profundo conhecedor da Bíblia. E eu queria hoje, Rui, que você contasse um pouco. Rui, ele acaba de completar 80 anos. Eu conheci Rui na festa de 70 anos, eu não sei se você lembra. Lembro, claro. Mas foi a primeira vez que eu tive contato pessoal com você, foi na sua festa de aniversário de 70 anos, lá no terreiro, uma festa belíssima. Nunca mais farei com muita coisa festa. igual. Até muita porque... dança, muita comida, foi um dia inteiro de festa. Começou de manhã e terminou à noite. Até porque só se faz 70 anos uma vez. Era o dia da minha aposentadoria compulsória. Da UESC. Da UESC. Então o festejo começou na UESC e terminou no terreiro. No terreiro. E no terreiro durou um dia inteiro. Foi. A gente começou de manhã cedo e terminou já à tarde da noite. Muita dança, muita música, muita comida. Gente, a comida, eu sou suspeita, é a melhor parte, viu? Falar nisso, aquela comilança de setembro, viu, Rui? Pois é. Vai ter esse ano? Vai aquele ter. Acarajézinho? Vai ter, sim. Com certeza. Vou comer por mim e pela minha amiga Sônia. Com certeza. Vamos lá. Nós sempre íamos juntas. Enfim, Rui, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que te conhecem, né, ou da universidade, como professor Rui, ou até como Babalorixá, lá do Ilê Axé Ijexá, um pouco sobre sua infância, onde você nasceu. Você nasceu aqui mesmo em Itabuna, Ilhéus, aqui na região, ou é forasteiro? Não, Itabuna é uma terra de forasteiros. Eu sou cidadão né? itabunense, embora não tenha nascido aqui. Mas eu imagino o seguinte, sinto, aliás, que primeiro nós somos os piores juízes de nós mesmos. Quem nos vê é o outro. Segundo, é que aos 80 anos, alguns lapsos de memória já ocorrem. Não se trata de uma doença, contingência da idade. E eu me dou conta de que minha vida foi construída no entrelace de vários fios. O do cidadão, o do homem das letras, o do homem religioso e agora do homem escritor, né? Agora não, já vem há um bom tempo. Pois bem, como foram que as coisas aconteceram? Seria contar uma história que começa no Rio de Engenho. Pode no começar Engenho de no Santana. Rio de Engenho. Comece por lá. O Engenho de Santana era de propriedade de Mendes Sal, terceiro governador do Brasil, no tempo da escravatura. Ilhéus era um porto clandestino. Então, navios abarrotados de escravos para Ilhéus não passavam por Salvador, desembarcavam em Ilhéus às caladas da noite para não pagar a alfândega, claro. Então, o resultado disso que veio uma negra da tribo Ijexá, da cidade de Ilexá, região hoje da Nigéria, e ela foi feita escrava no Engenho de Santana. Mas ela vinha de uma linhagem real. Ela era uma alta sacerdotisa da Oxum, né, o culto da mãe das águas doces, da senhora da riqueza, do luxo, da grandeza, do poder do feminino. E esta mulher recebeu no Brasil o nome de Inês Maria, quando o nome tribal dela era Mejigã. Que é o título de um dos seus livros. Um dos meus livros. Então, no Engenho ela engravidou de um negro angolano,
e teve uma única filha que foi Maria Figueiredo. Maria Figueiredo, já depois da escravidão, ela nasceu de ventre livre, casou-se com um homem oriundo de Nazaré das Farinhas chamado Antônio do Carmo. E esse casal teve 6 filhos. Entre os filhos, um se chamou Ulisses. E Ulisses se casou com Hermosa Andrade do Carmo. Esse casal teve 23 filhos. Nossa. Entre os filhos, uma filha se chamou Maria Mercedes do Carmo. Maria Mercedes do Carmo era minha mãe. Sua mãe. Era não, é, né? É sua mãe. Mãe é mãe nesta Mãe é vida mãe. e nas outras. Uhum. Pois bem. Então, o que aconteceu é que eu sou descendente de Inês Mejigã, já na 5ª geração. Eu sou tataraneto dela. Mas acontece que Inês criou a filha Maria Figueiredo, ensinando as coisas do povo nagô, a filosofia, a interpretação do universo e da vida. Quando você fala em cultura africana, não é só uma mera questão de religião. Uhum. É uma questão de interpretar também o universo e a vida. É um modo de estar na existência. Mas vários itens desse procedimento de estar na existência se chocavam frontalmente com os ditames europeus. A criação do mundo, o destino do homem na face da terra, o que é a humanidade, o que é a vida, há ou não há outra vida depois da morte, alguns princípios que fundamentam as crenças na cultura socio-religiosa do povo nagô se chocavam, e até hoje ainda se chocam, Sim. frontalmente com os princípios arqueológicos da cultura ocidental. Então, as ogerizas sempre foram construídas não só por uma mera cor da pele. Como costuma o povo dizer, o povo é sábio, o buraco sempre foi mais embaixo. Né? Há muito disfarce de ojeriza à cor da pele, mas a pele apenas é um disfarce para outros fenômenos, outros fatores inscritos diferentemente no imaginário desses dois povos, o povo branco, o povo negro. Aliás, um terceiro imaginário que é do povo indígena. No Brasil, por uma contingência da colonização, essas 3 espécies de imaginário se misturaram. Mas acontece que a classe dominante fez o quê? Mistura os corpos, não mistura os poderes, nem as heranças, nem os bens. Sim. E divididos tripartitemente, até hoje nós estamos assim. Então eu sou um indivíduo criado, nascido e criado por um casal, que meu pai era branco. Seu pai era branco. Latifundiário, senhor do cacau, descendente de uma família nobre das terras de Ilhéus, né, que era Otávio Portela Póvoas, que chegou aqui no princípio do século XX e mediu as terras devolutas que ele quis e titulou para ele. Então eu alcancei... Qual é o nome do seu pai? Meu pai era Agenor Portela Póvoas e meu avô, o pai de meu pai, Otávio Portela Póvoas. E a origem da sua família paterna? Portuguesa. Portuguesa. Meus ascendentes paternos vieram de Portugal, de Póvoa do Varzim, por isso nós somos Póvoas. Não é? Nós éramos os meus ancestrais eram chamados de Póvoas, isto é, aqueles que vieram do povoado de Póvoa, lá no Varzim. Então você tem a ascendência europeia por parte de pai e a ascendência africana por parte de mãe. Então, por parte de mãe, minha mãe era negra, que era descendente de Mejigã. Ela era trineta de Mejigã. E os descendentes de Mejigã, todos foram criados e viviam segundo a ética, a moral, os princípios e fundamentos do imaginário do povo nagô. Então eu fui criado nesses 2 mundos. Mas acontece que na minha casa essas coisas não se chocam. Como sua mãe conheceu seu pai? Vamos voltar aí para essa história. Eu tenho que contar a história quando começou. O governo da província da Bahia, lá no início do século XX, mandou uma equipe para abrir a estrada Tabocas Macuco, isto é, que hoje é Itabuna e Borarema. Sim.
Para quê? Para escoar a safra do cacau. Só se falava em cacau. Que ano? É princípio do século XX, os inícios, logo nos inícios. Então, Ilhéus era a princesinha do sul, Ilhéus se comunicava muito mais com Paris do que com, o seu entorno aqui no Nordeste, né? Uhum. As pessoas, os ricos, mandavam suas roupas para serem lavadas na França. Você imagina o que é isto? Os coronéis do cacau, quando disputavam em sua roda de jogo, disputavam mulheres, acendiam suas notas, seus charutos, em notas de dinheiro, em cédulas de dinheiro. Foi assim que Ilhéus se fez. Nessa extravagância, acentue-se na mão de poucos. Sim. E os demais eram serviçais, comendo carne jabá assada com farinha seca. E a família do seu pai, ela estava dentre esses poucos privilegiados. Privilegiadíssimos. Era um povo que chegava no aeroporto naquela época e não esperava o horário do avião, fretava o avião. Meu pai, quando se sentia mal, ia repousar no hospital português em Salvador. Ia descansar. Ia descansar. Era descansar no hospital português. Nossa. Bom, então o que é que aconteceu? Vinha capitaneando a equipe de medição de terras um engenheiro chamado Agenor Póvoas, que não era meu pai. Não era seu pai. Era irmão do meu avô. Tio do seu pai. Tio de meu pai. Meu pai ainda não era gerado nessa época. Isso foi acontecer em 1908. Então, quando Agenor determinou a rota da estrada, havia muitos poceiros. A maioria deles era da família Carmo, os descendentes de Mejigã. Então mandaram, naquele tempo se chamava, o povo na Goa chamava Sarapebé, que era o moleque de recado, conversar com Agenor Póvoas, que desviasse um pouco o rumo da estrada. Olha, essa narrativa não acaba hoje. Que desviasse. Ele está contando como foi a esse formação encontro do pai e da mãe. Duas pessoas tão diferentes, né? Aparentemente. Nem eram diferentes, eram opostas. Então, esse Sarapebé veio conversar com o Agenor, e o Agenor o que fez? Mandou amarrar no pé lá numa árvore e dar uma surra com galho de goiabeira. Depois da surra, soltaram o Sarapebé, que saiu dali de 4 pés, engatinhando pelo mato, vomitando sangue. Quando este homem chegou no interior do Macuco, contando o que aconteceu, esses homens do Carmo, todos oriundos da escravidão, criados dentro da mata, embrutecidos, não contaram a conversa. Todos eram exímios lutadores de capoeira, atiradores, não erravam um tiro. Quem vinha na frente do grupo? João do Carmo. Quem era João do Carmo? Filha de Maria Figueiredo, neto de Inês Mejigã. O primeiro tiro... Um tio seu? Tio meu, claro. Então, tio da minha mãe. Então, isso aí eram dois tios avós. Tios. Um que matou e outro que morreu. 2 tios avós. O primeiro avós. tiro que João do Carmo disparou foi na cabeça do Agenor. Então, não satisfeito, a família do seu pai e a família da sua mãe tiveram esse conflito. Nossa. Não satisfeito em ter matado, pegou pelos cabelos, cortou o pescoço e jogou a cabeça no mato. De Agenor, que era irmão do seu avô. É. Quando esta notícia se espalhou, o governo mandou uma força-tarefa de 50 soldados para prender esses assassinos. E os Carmo que fizeram? Correram para dentro do Camacã, que era aquela mata temida, tão bem descrita por Adonias Filho, em Corpo Vivo, e as velhas, Légua da Promissão, se esconderam lá por mais de mês. Imaginando que a força-tarefa já tinha ido embora, saíram da mata e foram todos presos, levados a julgamento. Como não se sabia quem matou quem, o júri absolveu todos os componentes. Os Carmos. E o juiz, claro, que tinha recebido a popuda gorjeta, leu a sentença ao contrário e condenou todos a 30 anos de cadeia. Vai-se embora. Esse povo... gorjeta por parte da família dos Póvoas. Da sua família paterna. Esse povo foi cumprir sentença, como se dizia antigamente, né?
Aqui ele pode falar com propriedade de mocinhos, entre aspas, e vilões, porque é tudo da família dele, viu? Quem matou, quem morreu. Havia um advogado famoso no Rio de Janeiro chamado Júlio Virgínio, que soube dessa história, se interessou e veio para Ilhéus saber disso tudo. Tomou conhecimento e foi para o presídio propor aos Carmo que ele sabia como libertá-los, com uma condição, que passasse as propriedades para eles. E os Carmo, em troca da esperança da liberdade, passaram suas posses para Júlio Virgínio. Júlio Virgínio conseguiu anular a sentença, anular o julgamento. Eles foram levados a novo júri e outra vez absolvidos. Mas havia uma lei maior na região. Sangue derramado se paga com sangue derramado. Exatamente. Tanto assassinos e assassinados acreditavam nisso, ricos e pobres. Era uma lei geral. Sim. Então os Carmos se esconderam na Mata do Camaquã. E lá na Mata do Camaquã fundaram um quilombo. E lá eles casavam, e lá eles cuidavam de terra, pescavam, caçavam. Aí chega a geração da minha mãe. E nasce ali nesse contexto. E essa história era contada de geração em geração. Nessa comunidade mais afastada. Mais afastada. Basta lhe dizer que quando houve em 1908 essas coisas, nem minha mãe nem meu pai eram nascidos ainda. Entende? Eles sabiam da história porque isso... A família materna era assim. Havia uma narrativa que era exposta constantemente, repetidamente, porque todos eram analfabetos. Então a história era contada de boca ouvida, geração após geração. E eu ouvi essa história vezes sem conta. Muito bem. Aí minha mãe, quando estava já perto dos 40 anos, entendeu de sair da Mata do Camaquã. Aos 40 anos já? Já com 36 anos. Saiu da Mata do Camaquã e veio para Ilhéus. Trocou de nome, porque os Carmos ainda eram procurados, perseguidos. Trocou de nome e na cidade de Ilhéus, no arrabalde, como dizia antigamente, do Pontal, conheceu uma família de feirantes que também era uma família oriunda do Sauípe, entende? E era gente de sangue Ijexá. Como minha mãe era Ijexá, porque Inês Mejigã, a fundadora do clã, era Ijexá. E conhecendo essas feirantes, minha mãe passou a morar na casa dessas feirantes, ajudando a preparar os guisados, as guloseimas, os doces que eram vendidos na feira. E um dia uma delas disse à minha mãe o seguinte, minha mãe chamava Maria. Disse, Maria, eu sou lavadeira de uma família de gente rica de Ilhéus. E Dona Cresus me pediu para eu arranjar uma pessoa para ir para a fazenda Cidade Nova, que é a sede deles lá, para ser cozinheira, porque ele tem 5 filhos homens e precisa de uma cozinheira. E era a fazenda do seu avô paterno. Era a fazenda do meu avô paterno. Minha mãe, que já não era mais Carmo, que tinha mudado de nome, topou na hora e foi para trabalhar na casa... Na sede da fazenda de meu avô Otávio, que eu conheci de perto. Um lugar lindo, 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 rico, cheio de luxo, de grandeza, contrastando com a casa dos trabalhadores que eram entregues à miséria. Gente, parece roteiro de filme. Olha, Rui, a gente vai só finalizar o primeiro bloco. A gente já está entendendo aí como é que essa história vai se desenrolar. Você perguntou minha história, então eu estou lhe contando. E eu quero agora os detalhes de como é que foi esse encontro desses dois nessa casa grande, né? Lhe conto. Da sua mãe ali como cozinheira. Então a gente vai para o intervalo rapidinho. Eu não saia daí para você terminar de ouvir essa história, porque a gente volta em um minuto. Vamos lá. Mas aí sua mãe, ela tá ali na feira e ela recebe essa proposta para trabalhar na sede da fazenda e é levada para do seu avô, que devia ser um homem muito rico, né? Muito rico. Aí meu avô se admirou dos dotes de minha mãe, da finura dela. Repara, uma mulher sai de dentro. Criada no mato. No mato. Era. Meu avô era fã de minha mãe. Assim minha mãe cansou de me contar. Aí chegou o dia 24 de agosto de 1942. Era o dia de São Bartolomeu, e meu avô era devoto de São Bartolomeu. Então, nesse dia, era um dia
considerado por meu avô como dia santo, e todo mundo veio para Ilhéus. Mas meu pai não quis vir, Ficou lá, na fazenda. Caiu um cisco no olho e ele pediu a minha mãe para soprar o olho. Um cisco no olho. Eu sou fruto de um cisco no olho. Seu pai tinha quantos anos? Na mesma faixa etária da sua mãe? De 15 para 43. Meu pai, 15 para 42. Meu pai era de 15. 15, 5, 20, mais 20. 27. Por aí assim, não é? Então sua mãe era mais velha que seu pai? Mais velha, 10 anos. 10 anos mais velha. 10 anos mais velha. Cozinheira. Negra. Mulher do candomblé. Mulher do candomblé. Seu pai. Analfabeta de pai e mãe. Branco. Rico, filho de um grande fazendeiro. Que lia em latim, lia em inglês. Sua mãe criada no mato. No mato. E se apaixonaram. Quem se apaixonou por quem primeiro? Não sei lhe dizer. Acho que foi um movimento. E eu sou fruto de um lar onde imperava o amor. E eles... Nunca os vi discutindo por qualquer coisa. Que coisa linda, Rui. Às vezes... Eles se casaram? Não, conviveram. Até que a morte os separou. E seu avô aceitou? Não. Nem a família de minha mãe, nem a família de meu pai. Mas a família do seu pai não sabia ainda até então, né? Não, aí quando ela se viu grávida... De você? De mim, ela disse, olha, eu estou com 3 meses de grávida, o filho é seu e eu tenho que sair daqui. Entendi. Porque eu não sou Maria Mercedes, eu sou Maria do Carmo. Aí foi que ela revelou, quando já estava grávida de você. Aí meu pai combinou que ela imediatamente pedisse as contas e viesse embora. E passou 6 meses sem aparecer. Seu pai. Aí ele mandou ela para onde? Para Ilhéus? Para o Pontal de Ilhéus. Pontal de Ilhéus. Alugou uma casa? Não. Ela voltou para a família dos feirantes. Ô, tadinha, grávida. Quando eu estava com 6 meses de nascido, ele apareceu. E quando apareceu, já foi com móveis de casa, utensílio. Não aguentou a saudade. E alugou uma casa e tirou minha mãe da casa dos feirantes. E falou, vamos viver juntos. Vamos viver juntos. Meu Deus, que paixão. E ela mais velha que ele. Mais velha do que ele, embora não parecesse. Minha mãe não tinha ruga no rosto, nem tinha cabelo branco. E aí ele rompeu com a família paterna? Não. Fizeram de conta que nada tinha acontecido. Quando eu vim ver meu avô, que me levaram pela primeira vez ao Palacete, que não era Sobrado, se chamava o Palacete dos Povos. Nossa. O Palacete me meteu medo. De tão grande que era e refinado. Tão grande que era, me meteu medo. E aí, minha avó, quando me levavam lá para tomar a bênção, ela, benção minha avó, Deus lhe abençoe, e nunca se aproximou de mim, nunca me abraçou. Mas dava bênção. Mas era uma obrigação das crianças tomar a bênção mais velha, principalmente se tivesse relação sanguínea. Bom. E seu avô, Otávio? Otávio, eu vi alguma relação? Nenhuma. Mas viu? Visitou. Seu pai levou você para visitar várias vezes. Já quando eu tinha a partir dos meus 5 anos de idade. Foi quando a família começou a possibilidade de ser visitada por mim. A mesma coisa acontecia com a família de minha mãe. Que quando os Carmos souberam que minha mãe estava grávida de um povo, eles não quiseram saber dela de jeito nenhum. Ela também foi rejeitada pela família dela. Ela foi rejeitada, de forma que meu relacionamento com a família de minha mãe foi a partir de 5 anos de idade. Porque aconteceu uma coisa a qual eu não gosto nem de abordar. Eu sempre fui considerado uma criança com a inteligência fora da média. Eu me lembro bem de uma criatura chamada Anice, dessa família de feirantes, que alisava a minha cabeça e dizia: essa cabecinha de coco de uma criança tão inteligente como eu nunca vi igual. Diziam isso de mim, mas eu não levava isso em consideração, o que era ser inteligente. Depois de adulto foi que eu vim me dar conta que eu tinha algumas coisas bem características, do tipo assim, ver e ouvir era sinônimo de gravar. Então minha família recitava um texto na Goa, eu acabava de ouvir, não precisava dizer de novo, estava gravado para sempre.
Cutuma labê, calubê, cai, que cai, ele suga, zumbi, que rana você, orixá, coledinho, colá, colô, corobi, de talado, de aial, taiá. Esse balado, moduqui, pô, por aí lá vai, pra você ver. Espero que esse texto seja uma bênção. Já recebi aqui essa bênção. Pois bem, então, havia uma coisa mais grave. Eu comecei a ver vultos e ouvir vozes. Como ainda criança. Ainda criança. Significava o quê para meu pai? O Freud. Pronto. Aí me levaram para médico que o menino não está bem. Me lembro de Dr. Halil dizendo, meu filho, você tem uma personalidade esquizoide. Eu julguei que esquizoide era inteligente. Saí de lá contente porque eu era esquizoide. E depois... Você chegou a tomar medicação? Tomei. E como tomei. Quem me tirou essa ideia da cabeça foi minha mãe de santo. Que disse que não era Quando nada eu disso. a encontrei, né, era uma rapazola, fui aí em busca para ela. Ela, aqui não tinha povo da candomblé da nação Ijexé, eu precisei ir para Nazaré das Farinhas, onde encontrei uma mãe de santo já octogenária da nação Ijexá. E quando eu me contei minha história a ela, ela disse assim, olha, desconfie de você se algum dia você deixar de ver e de ouvir. Porque é uma obrigação nossa, desde quando a gente anda de direito, de ver e de ouvir o que está do outro lado. Isso me apaziguou para sempre. Até hoje. Até hoje. Então, era uma questão de eu me aceitar nessa diferença. Já era diferente porque não fui aceito pelos brancos. Já era diferente porque não fui aceito pelos negros. É verdade. Você foi rejeitado pelas duas famílias, né? E houve coisas que até hoje eu nunca contei a ninguém, do tipo, uma pessoa está sentindo uma dor e eu botar a mão em cima, a dor passar. Criança ainda. Então, eu era chamado o menino da mão santa. A mão santa, que lindo. Eu me divertia com aquilo. Porque para criança... Era uma diversão. Uma diversão. Me chamavam, que dor, Rui, bote sua mão santa aqui em cima. Eu ia lá, botava a mão. Mas não é que passou, aí me abraçava, me beijava, me elogiava. E eu achava tudo aquilo muito engraçado. Seus pais tiveram outros filhos? Meu pai, além de meu irmão, teve uma filha... Seu pai e sua mãe tiveram dois filhos, você e seu irmão. Irmão caçula. E eu tenho uma irmã por parte de pai. Que fora da união com minha mãe, ele teve uma filha. Com a qual hoje nós nos damos muito bem, nos consideramos muito. Todos meus irmãos me acompanham na trajetória do terreiro. E com sua mãe ele teve mais um filho, que é seu irmão. É meu irmão Reinaldo, né? Que também está comigo no terreiro. Meus irmãos são fundadores do terreiro junto comigo. Porque eram palavras proféticas de Mejigã, que Oxum trouxe ela de África para o Brasil, e que alguém descendente dela haveria de fundar uma casa de Ijexá no sul da Bahia. Mas aqueles que me antecederam não tinham condição dessa fundação. Pelo preconceito, pela perseguição, pela pobreza, entende? Pela falta mínima de condição de formar um grupo, um núcleo inicial. E cada geração uma pessoa era escolhida para ser o detentor do segredo, do mistério, da informação, do axé. Na minha geração, eu fui escolhido no ventre da minha mãe, no 4º mês em que ela estava grávida. Coube a você cumprir a profecia de Mejigã. E por que no 4º mês? O que aconteceu? Porque minha mãe saiu da fazenda de meu pai, de meu avô, ela estava grávida no 3º mês. Quando ela saiu da fazenda, seu avô e sua avó, eles sabiam que imediatamente não, só souberam depois de que eu tinha nascido. Tudo foi muito escondido, porque todos temiam o quê? O ódio ancestral. Porque havia uma promessa aí de vingança, né, que não tinha se cumprido ainda. Não tinha se cumprido. Então eu dissolvia... E que nunca se cumpriu, graças a porque Deus, graças a sua chegada. Hoje eu sou Carmo Póvoas. Você uniu as duas famílias. Você veio para transformar o ódio em amor. Agora, ambas as famílias me aceitaram muito bem depois. Mais tarde. Já adolescente. Porque aí entrou a questão do colégio. O professor estava lá ensinando no quadro, eu não precisava estudar em casa.
aquilo passava para a minha memória. Enquanto meus primos eram de uma dificuldade para aprender que só Deus. Você estudou em qual colégio lá em Ilhéus? Só 2. A escola de Dona Elvira, que foi a escola primária até o 5º ano. Fiz admissão, fui para o IME, estudei os 4 anos de ginásio e os 3 de científica. Só tive 2 colégios. Seu pai, quando saiu de casa para morar com sua mãe, seu avô, ele fez alguma retaliação financeira? Ou ele tinha uma vida confortável com sua mãe? Essa casa que Não, vocês era uma moravam. coisa diferente. Ele vinha cá de mês em mês. Ele continuou lá com os povos dele. Vinha cá de mês em mês. Naquele tempo não existia supermercado nem mercado, existia a venda. Então meu pai dava ordem na venda para a venda nos abastecer. Então tudo era comprado naquela venda. Mas não faltava nada para vocês? Seu Não pai deu um suporte? o básico existia. O básico existia. Mas você não teve a infância rica que você teria se tivesse nascido do que meus primos no tiveram. palacete do seu avô. De jeito nenhum, muito longe de tal cogitação. Entendi. Era o básico, arroz com feijão, carne de jabá, bacalhau, que era comida de pobre, e pasme, lagosta. Lagosta. Porque Lagosta era comida de pobre. Era comida de pobre. Pescava lá. Pescava nos recifes do Pontal. Quando a maré grande recuava, a gente ia para o Recife pegar lagosta. Nossa. Os ricos não comiam lagosta, não. Era a pobreza do Pontal. E outro, o manguezal estava ali, de caranguejo, aratu, guaiamum. O mar do Pontal, a gente entrava no mar sapateando para o siri não morder. Era assim. Eu vi canoas indo a fundo, abarrotada de peixe, cujo peso era maior do que a canoa podia suportar. E hoje era de uma fartura. Raquel, o lugar onde eu me criei, não se comprava mamão, não se comprava fruta-pão, não se comprava chuchu. Pegava lá nos terrenos baldios. Entende? Que vontade de comer caju. Pegava um cesto e ia pro mato, trazia um cesto de caju. Cheio de caju. Era. Entende como é que é? Eu nasci e me criei no meio da fartura de água brotada do chão. Tomando banho de mar. Tomando banho de mar, aquela praia, uma riqueza de peixe. E a liberdade que se tinha antes, né? Misericórdia. Pra brincar. Escorava a porta com a pedra de noite. Tá fazendo calor, abre a porta, escora com a pedra pro vento não bater e ia dormir. Ia dormir com a porta aberta. Com a porta aberta. O meio de transporte mais rápido era o jegue do carvão. O jegue do carvão. O jegue do carvão era um bicho perigoso. Quando nós chegávamos à porta, minha mãe gritava lá de dentro: cuidado quando atravessar a rua por causa do jegue do carvão. E o que era o jegue do carvão? Porque não havia gás naquela época, Sim. nem se pensava da possibilidade disso. As cozinhas funcionavam à base de carvão vegetal. Sim. Então tinha os cavoeiros que vinham do interior com os jegues abarrotados de carvão. Eram os jegues que traziam o carvão. Cuidado com o jegue do carvão. Cuidado com o jegue do carvão. Me lembro tanto disso. E a água também, quando não queriam ir para o Morro de Pernambuco buscar a água cristalina que me dava ali, comprava a água que vinha lá das lonjuras trazidas em barris. Então tinha o jegue da água também. Era o jegue do carvão e o jegue da água. Tinha o jegue do leite, não tinha não? Não, o leite tinha o leiteiro. Que não era no jegue. Que não era no jegue, era nas costas. Ele trazia o leiteiro nem o jegue tinha. E tinha o homem do pão, que toda de manhã cedo, quando a gente acordava, a capanga de pão já estava empendurada no prego da porta. E deixava lá. Deixava lá e de tarde ele vinha receber o dinheiro. Então era outro código de ética, de moral, de honra. Confiança, de respeito, confiança. As pessoas confiavam na palavra. Que a liberdade que você teve. Uma liberdade total. Não existe. Aí anoitecia, as matronas botavam suas cadeiras nas portas para conversarem e a criançada no meio da rua. Aí, de repente, uma delas gritava: tá na hora de tomar banho para ir dormir. Aí ela se recolheu, a meninada, cada um procurava a sua casa até a manhã seguinte. Eu fui criado sem rádio. Televisão nem se falava, telefone muito menos. Entende como é que é? Era ouvir narrativas orais. O primeiro rádio que chegou lá no Pontal foi pelas mãos de Tenente Geraldo, que depois virou capitão.
Aí ele pôs o rádio na janela e a população foi ouvir o rádio. Ficou todo mundo lá de fora. Todo mundo lá de fora ouvindo o E ele rádio. com a janela aberta. E meu irmão perguntou, como é que o homem cabe aí dentro para estar falando? Me lembro de meu irmão, que era um ano mais novo do que eu. Perguntando, me disse, eu não sei não. Aí depois minha mãe explicou, não, o homem não está ali dentro não, o homem está em outro lugar. Ah, que lugar é que o homem está? Eu não entendi e também deixei para lá. Não entendi como era que o homem estava no lugar e falava dentro daquela caixa, que para nós era uma caixa que falava. Pois bem, então foi nesse paraíso que eu me criei. Na beira da praia. Na beira da praia. Brincando na rua. Brincando na rua. Ouvindo as histórias da sua mãe. E isso contribuiu muito para que minha memória se abastecesse de fenômenos passados pelo sentimento e que depois vieram povoar as páginas dos livros que eu escrevo. Não é? E esse contato também com a natureza, com o chão. Eu queria, a gente vai finalizar agora o segundo bloco. No terceiro bloco, eu queria que você contasse um pouco da influência do seu pai, o que veio por parte do seu pai, se a questão da literatura, dos livros, se seu pai ele era um homem culto. Então, no terceiro bloco, você vai contar um pouco dessa questão da influência paterna, viu, na sua criação. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco com Rui Povas. E agora eu queria que você contasse um pouquinho sobre seu pai, que você não convivia no dia a dia, mas que estava sempre com vocês. E seu pai ele era um homem estudado, ele era um homem culto, ele gostava de livros. Como é que surgiu a literatura na sua vida? Foi na infância? Bom, meu avô era engenheiro, não é? Minha avó, a mãe de meu pai, tinha educação doméstica, era uma mulher refinada. Meu pai fez até o ginásio, mas fazer ginásio naquela época corresponderia, grosso modo, que seria a faculdade hoje. Um mestrado. Então, ele lia em hoje latim. Todo mundo tem faculdade, né? Então, é um mestrado hoje, o ginásio antes. Ele lia em latim, me lembro dele reproduzindo ditados latinos. Seu pai. Meu pai. Ele lia muito revistas, jornais. Ele lia em português, ele lia em francês, ele lia em italiano. E desde cedo ele me empaturrou de livros. Ele chegava com vários jornais, lia, circulava determinadas notícias, escrevia, leia e me dava. Depois vinha saber de mim se eu li, o que é que estava sendo dito ali. Então eu fui me apurando no gosto pela leitura. E aos 14 anos eu já conhecia grande parte dos românticos brasileiros, dos realistas. Eu tinha 13, 14 anos quando li várias obras de Machado de Assis. Através do seu pai. Através de meu pai. Que trazia esses livros para você. Só não lia Jorge Amado, que era proibido porque era comunista. Que depois se tornou meu ídolo, né? Inclusive meu amigo, porque ambos militavam na religião afro de matriz africana, sendo ele Obá de Xangô do Opô Afonjá e eu Babalorixá do Ileaxé e Jexá. Bom, e aí quando eu cheguei ao ginásio, havia um professor de português famoso chamado Pedro Ferreira Lima. Havia 7 notas por ano e na cadeira que ele ensinava, uma das notas em cada unidade era uma redação. E aí a primeira redação que eu fiz, ele levava as redações dos alunos para casa. Na aula seguinte ele trazia corrigida, num monte que a nota de cima era 0 e a de baixo era mais alta. Ele foi lendo a de todos, que ele lia e comentava, mostrava os senões da concordância, da colocação, da regência. E quando chegou a minha, estava a última, e ele cobriu minha redação de elogios. E por causa disso ele foi se apegando a mim a tal ponto que mais tarde eu fui o seu substituto no IME. Não é? Mas eu amava mais a matemática. Eu ensinei matemática por 15 anos. Você gostava da matemática? Gostava não, eu gosto da matemática. E fazer letras foi uma mão que atravessou no meu caminho
devo a José Gomes São Mateus, de saudosa memória, meu amigo, meu colega, que foi a minha revelia me matricular na Faculdade de Filosofia e me matriculou em Letras, num tempo que eu ensinava matemática. E sem nem lhe perguntar. Sem nem me perguntar. E a matemática também vem do seu pai? Seu pai tomava tabuada? Ah, não. Seu pai era bom, fazia conta de cabeça? Fazia. Antigamente as pessoas faziam Fazia, né, isso a mesmo. conta de cabeça mesmo. Isto. E aí eu tive esses dois pendores, para as letras e para a matemática. A matemática eu abandonei, então logo eu me licenciei em letras. Abandonei a carreira de professor de matemática. E o professor de português passou na frente e ficou comigo até os meus 70 anos. E foi quando você se aposentou. E desse gosto pelo ensino de língua portuguesa, pela ciência da linguagem, pela linguística. Aí veio também o amor pela literatura, a teoria da literatura e o escritor. E nasce o escritor. E nasce o escritor. Seu primeiro livro foi com que idade, Rui? Eu já estava na FESP. O primeiro livro foi de 1983, Vocabulário da Paixão. Eu já era auxiliar de ensino de Manuel Simeão da Silva na antiga FESP. Foi um livro editado graças à boa vontade de Soane Nazaré de Andrade, com a interveniência de Nalva Melo do Nascimento. Foi ela que me levou a Soane e me apresentou a Soane, que era o diretor-geral da época, dizendo: olha, Rui é um poeta, ele tem os manuscritos de um livro, você não apoiaria não para editar esse livro? Ele disse: eu gostaria de ver o manuscrito. Eu levei. Alguns dias depois ele mandou me chamar no gabinete e disse: vamos editar seu livro, porque é um livro de fôlego. Nossa. Foi assim. E quantas daí em diante, né? Então, da figura de Soane. E daí em diante eu fui publicando e até hoje... Com esse aval também. Pois é, e até hoje tenho publicado, né? Agora mesmo estou com um livro... livros no total, Rui, você já publicou? Eu devo estar com uns 20. Com uns 20 não é de admirar diante de um Ciro de Matos que tem mais de 60 livros publicados. 65 livros por aí pessoais. Assim, né? E contando ontologias e as obras publicadas no exterior, 95. Tá vendo? Como é? Você chega lá também, Rui? Com esse fôlego que você tá para escrever. Não, mais 20... Se bem que Ciro também tá com fôlego danado, viu? 20 está de bom tamanho. Tá. Tá de bom tamanho. Mas como isso não depende da minha vontade e a minha revelia, criar poemas, criar contos e crônicas ou romances, não depende de eu dizer, vou me sentar para fazer um livro. Não é assim que as coisas funcionam. Elas são compulsórias. Pelo menos em mim é assim que as coisas funcionam. E com o passar do tempo, o tempo ele nos ensina muito, né? As raivas, as mágoas, os orgulhos vão desaparecendo e as pessoas vão... Muitas vezes elas vão percebendo o que realmente importa. Quando você foi ficando mais maduro, mais adulto, já na velhice dos seus avós, tanto maternos quanto paternos, você se aproximou mais deles? Não, porque eles faleceram logo. A minha avó materna eu não conhecia. Ela foi-se embora antes de eu nascer. O meu avô paterno, minha mãe me dizia que ele ainda me viu Seu avô materno. Meu avô materno. Sim. Meu avô materno ainda me viu nos braços de minha mãe. Bebê. Mas ele morreu em 44, eu tinha 1 ano, não me lembro dele. Do lado paterno eu me lembro dos avós. Meu avô morreu, eu deveria ter uns 5 anos de idade, e minha avó morreu, eu andava aí pelo que, meu Deus, 7, 8 anos. Então você perdeu todos os seus avós ainda. Não tive convivência com eles. Mas nem com meus tios e tias paternos eu não tive convivência. A minha grande convivência foi com o povo da minha mãe a partir do momento que eles me aceitaram. Por que eles me aceitaram? Por quê? Você sabe, eu já te disse que o povo da minha mãe era oriundo da grande sacerdotisa Mexigã, né? Filha da Oxum, a mãe da riqueza. Esse menino misturado, branco. Moreno. Mais branco do que eles gostariam. Pois é. Mas aí eu fui vaticinado como cabeça de Oxalá. Isso foi o suficiente para abrir os portões e todo mundo me aceitar e me tomar a bênção.
Quando souberam que eu tinha sido escolhido para ser na linha sucessória, aí eu passei a ser considerado um dos mais velhos. Então, eu me lembro bem, eu 7, 8 anos, as minhas tias mais velhas. Bença minha tia, Deus te abençoe. Bença meu filho. Ai, que bonito. Era assim. Então, eu fui criado como o mais velho entre essas mulheres. As mulheres do Carmo. Mulheres sabidas, fortes, dinâmicas. Meu Deus do céu, cada mulher tão forte na vontade, no poder decisório, na luta pela sobrevivência, na luta pela resistência. Verdadeiras princesas, verdadeiras rainhas, verdadeiras guerreiras. Né? As irmãs da minha mãe e a minha própria mãe também eram mulheres de resistência. Eu conheci a maioria delas, né? Convivi e você traz essa força. Todos nós trazemos a força dos nossos antepassados, né? Dos nossos ancestrais. Eu convivi muito com minha tia Giovanina, minha tia Rosa, minha tia Alice e principalmente minha tia Adelaide. Essa que sabia das coisas. Essa sabia das coisas. Essa viveu. Tia Adelaide tinha sido mulher do Bataclan. Lá em Ilhéus. Lá em Ilhéus. Né? Tinha o corpo Mas o Bataclan, elas se apresentavam, só dançavam ou faziam? Não, eram do Bataclan, para tudo. Faziam vida mesmo. Faziam vida mesmo, e ela me contava. Me lembro, aos 10 anos, ela me contando as aventuras. Com os coronéis. Com os coronéis. Do Cacau. As histórias. Exímia sambadeira. E seus pais, eles finalizaram a vida juntos. Quem faleceu primeiro? Minha mãe. Meu pai ainda sobreviveu 10 anos. 10 anos de sozinhez. E você cuidando dele? Você ficou com ele na mesma casa? Não, que a estrutura era da seguinte maneira. Pagava-se para cuidar. Não é? Pagava-se para cuidar. Eu o visitava constantemente, mas ele demonstrava não querer esses cuidados de filho. Ele não aceitava isso. Orgulhoso, né? Não aceitava isso. Não queria o filho ali levando para dar banho. Não, Ave Maria, isso seria o fim do mundo. De maneira nenhuma ele aceitava uma coisa dessa. Então, nós não fomos contra ele. Sim, ele respeitou. Aí contratava pessoas, não é? Agora, eu mesmo ia constantemente visitá-lo. E ele veio me visitar. E ele, que era um homem que odiava a coisa dos negros. Ele? Meu pai odiava a coisa dos negros. Odiava. A cultura que você fala. A cultura. Que nos olhos dele, as comidas, ele devia ser apaixonado, não? No olho dele, minha mãe não era negra, não, Raquel. Não, nunca foi negra para ele. Eu não sei o que era aquilo. Eu nunca compreendi. E vou sair da vida essa relação deles dois. Não. E não agora havia um respeito profundo. Do tipo assim. Estava lá os colares religiosos de minha mãe, ele não se aproximava, não pegava e nem perguntava o que era aquilo. Certos rituais naturais da família, ela esperava ele ir para a fazenda, para não afrontar. Então eles tinham... Ele era católico? Apostólico romano. De ir para a missa. Ave Maria, não ia só para a missa não, todos os dias saía para ir à igreja orar. Todos os dias? Não era só orar dentro de casa, não. Porque dentro de casa orava na hora de sair para o trabalho, qualquer coisa assim. Então, mas tanto seu pai quanto sua mãe tinham uma profunda conexão com a espiritualidade, né? Cada um dentro de um imaginário diferente. Com certeza. Já ao lado da minha mãe, não. Eram os ebós, era a louvação aos orixás. Então, em casa tinha os ebós. Tinha a Bíblia também. Tinha a Bíblia também, claro. Você chegou aí para a missa também? Seu pai também? Eu fui coroinha. Por influência do seu pai. De meu pai. Sua mãe também com respeito profundo ali. Eu e meu irmão éramos coroinhas. A religião do seu pai também. A religião do meu pai. Não se perdia a missa ao domingo, as novenas do mês de Maria, a novena de Santo Antônio, de São João, Nossa Senhora da Conceição, as procissões. Participávamos de tudo. Sabia todas aquelas falas ali da missa. Troi, bode, altar, edel, adidel, juvicate, juventude, temel. Eu ajudava a celebrar a missa em latim. Ai, nossa, Rui, que história. Eu fico pensando, Rui, tem gente que deve se perguntar, eu já ouvi muitas pessoas se questionando, né? Qual o sentido da vida? O que eu vim fazer aqui, né? O que eu
fiz de importante? A minha eu entendo. Não, A minha eu entendo o que eu vim fazer. Posso estar equivocado. Você nasceu com um propósito, né? Tem um sentido. As coisas na sua vida, elas se encaixam e com o passar do tempo você foi entendendo. E hoje não há um choque em mim entre uma celebração cristã, seja ela católica ou não, e um culto afro-brasileiro. Essas coisas não se chocam. Elas estão harmonizadas dentro de mim. Estão tranquilas, pacíficas. E nas minhas orações eu me volto para Oxalá, o Senhor das Nuvens, dono do Alá, pedindo misericórdia e proteção. Ô Virgem da Conceição, na mesma hora. Ô meu glorioso São José, padroeiro de Itabuna, abençoai meu povo itabunense. É assim. Com a mesma... Olha, o humano é que faz essa separação para os divinos. Sim. E o divino não faz a separação para os humanos. Todos são humanos. Todos são da mesma natureza. É assim que eu enxergo o gênero humano. É assim que eu me enxergo. Criaturas do divino. Que nome dá esse divino é uma questão de imaginário. É só questão de nomenclatura. De nomenclatura. Mas é uma questão de nomenclatura. Ele é um só, essa emanação. absoluto. Porque acredito na suprema inteligência criadora de tudo que existe, princípio e fim, que nós cristãos chamamos de Deus, e que nós, o povo do Candomblé, chama de Olorum, Olodumare, porque tem vários títulos para ele, e dessa central emanam outras forças a quem ele delega poderes de criar e sustentar o universo. É assim que eu interpreto o universo e a vida. E aí a vida, ela ganha um sentido e uma leveza em que você, inclusive, não teme a finitude da vida. Não, de maneira... É uma necessidade. Ave Maria, ser condenada a vida toda ao papel higiênico, ao desodorante, à carne, o fígado, o repolho, hein? A que boa. Exames médicos, o celular. Dores. Ave Maria, que isso fosse... Essa condenação fosse Seria para sempre. Ainda bem que cessa. Porque acredito também na pluralidade dos mundos habitados. Porque seria negar a inteligência suprema, a sua grandiosidade, criar um universo e um planetinha, que é um grão de areia, no sistema solar, no braço de Órion, na Via Láctea, entre bilhões de como é que chama? Somos um grãozinho de areia no universo. No universo, Isso é obra do acaso, né? Que desperdício é esse? De uma explosão. Que desperdício é esse? É verdade. Então você acredita na continuidade da vida, claro. E no reencontro das almas? Claro que sabe? Claro. Apenas há uma mudança de plano. Que em algum momento você encontra seu avô, sua avó. Todo mundo lá. A Megigança já deve ter até encontrado na espiritualidade, né? Com certeza. Eu imagino com certeza. Que você já deve ter tido vários encontros com ela. Então, a gente do Candomblé não tem o contato como os espíritas. Sim. O contato dos espíritas é de outra compreensão, de outra interpretação, né? Então nós não temos essa dos finados virem se incorporar em nós de maneira nenhuma. São universos paralelos que se intercomunicam, mas a comunicação não é através de fenômeno anímico, de incorporação. Aí minha avó voltou e se incorporou em mim. Não. Mas há incorporação também. A incorporação de orixás. De orixás, que são as forças criadoras da natureza. Entendi. Não de defuntos. De pessoas. Embora haja variações de religiões de matriz africana, onde essas coisas se misturam. Porque falar de religião africana é homogeneizar muito, e as coisas não são assim, porque a África nunca foi um país. A África é um continente de onde foram trazidos inúmeros povos, inúmeras tribos, com religiões diferentes, com línguas diferentes, com diferentes interpretações do universo e da vida através de 300 anos. Então não tem como não tem que generalizar nada. Então, como é que a coisa se desenvolveu no Brasil? A depender dos laços de origem. Como, por exemplo, eu sou descendente do povo Ijexá, na Nigéria, que até hoje está lá o estado de Ilexá. Está lá, não é? Na Nigéria. Há um estado chamado Ilexá. O povo é Ijexá. O estado é
o povo é Ijexá e o estado é Ilexá. Ilexá. É, diferença de um fonema. Então, o povo Ijexá está lá. Agora, só que ele se espalhou no Brasil. Não foi grande quantidade dos Ijexás, não foi. Como o povo de Angola veio muito mais, o povo do Queto e o povo Jeje, esses três povos vieram muito mais do que os Ijexá. No Brasil, eles ficaram na Bahia, em Salvador, no Rio Grande do Sul, e depois de Salvador migrou o Pantanal Mato Grossense para a Baixada Fluminense, e esse grupo ao qual eu pertenço, que veio do Engenho de Santana através da sacerdotisa Mejigã. E hoje a casa que eu fundei já tem várias casas descendentes aqui na região. Sabe o que eu me pergunto, Rui? Sim. Se existe alguma pessoa com a pele aparentemente branca no Brasil que não tenha sangue negro. Ou E se indígena, existe- ou os dois sangues. Os dois. E se existe alguma pessoa negra no Brasil, né, com a pele de cor negra, Sim. que não tenha sangue Uma gota de branco sangue e branco ou indígena. Eu acredito que não. E eu acho que é essa mistura que faz o povo brasileiro ser único no mundo. Mas a nossa sociedade, Porque Raquel, é de uma burrice quem já extrema. viajou para outros países percebe que não existe povo mais caloroso, povo mais misturado. A forma como a gente interage uns com os outros. A gente vai comprar banana na feira, a gente fala da nossa vida pessoal. Pessoal, a mulher que vende Isso não existe. isso Com o não vendedor de existe. banana, isso não existe. Em Ô, nenhum freguês, lugar do como vai o mundo. senhor? Como vai seu filho? Eu tô Melhorou? com a dor aqui, eu tô com a dor acolá. Ah, Isso minha filha, começa- ó, eu vou lhe trazer um matriz para você pisar e botar. Eu amo viajar, mas assim, eu amo voltar ao Brasil. E quando eu chego, sabe que eu desço no aeroporto, Voltou para as origens. que eu vejo as pessoas falando alto, que eu vejo as pessoas pedindo uma informação, iniciando uma conversa, eu falo, essa riqueza não existe em nenhum lugar Vai do para o mundo. consultório médico enquanto espera ser atendida. A gente A faz pessoa de amizade. junto já virou confidente. Pega o WhatsApp. Eu tenho aqui contato de várias pessoas que eu conheci assim, esperando para consulta. Olha. Começa a conversar. Ainda vai ter, não? Estamos Outra? finalizando. O Rafa, ele começa a piscar assim para pedir para a gente finalizar. Então vamos finalizar. Mas a gente não pode, assim, nunca perder isso aqui no Brasil, isso sabe? mesmo. Gratidão pela sua presença, pela sua história, pela sua aula, por ter compartilhado um pouco da sua vida. Espero que você volte aqui para falar sobre seus livros e para falar um pouco mais sobre a sua religião. Pode chamar de religião, né? Ou doutrina. Claro. Enfim, explicar um pouco para a gente. Porque é Aí sempre um grande aprendizado. seriam duas entrevistas diferentes. Uma para falar da parte da literatura, outra para falar da parte da A religião. gente marca várias, É. porque é um prazer. Então eu sou muito Estar aqui com grato você. à sua generosidade, conforme já afirmei, e lhe digo que estou à disposição. Quando você quiser bater papo dessa natureza, pode contar comigo. Se você julga interessante, eu acredito na sua inteligência e honestidade. Eu e todo mundo, viu, Rui? Gratidão mesmo, viu? Gente, estamos finalizando mais um Luiz Câmara Arte, programa mais do que especial. Você, lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração, cuide daqueles que você ama. Acompanhe Luiz Câmara Arte e seja feliz. Beijos.